Nós vamos meditar mais uma vez nesse texto de Josué, no capítulo 24, verso 15 e a parte C do versículo, aonde diz o quê? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Glória a Deus. Tem alguém aqui que você e sua casa já serve ao Senhor? Glória a Deus. Alguns de nós já temos o privilégio de ter a nossa casa na presença do Senhor. Quando eu digo nossa casa, quer dizer nossa família. O que é nossa família? É o pai, a mãe e os filhos. Esposo, esposa e filhos. Depois disso, então, uma vez que nós casamos, os demais passam a ser parentes. Amém? Não significa que nesta campanha vamos estar apenas orando pelos nossos filhos, pai e mãe, mas orarmos por todos. Seu pai, a sua mãe, mesmo que você não more mais com eles, quem sabe irmãos, avós, para que eles tenham também a oportunidade de conhecer o nosso Senhor Jesus. Amém? Nesta campanha eu estou orando pelo meu irmão, estou orando por alguns parentes, até mesmo por alguns amigos, pessoas que já fez parte desta igreja, que contribuiu muito com esta igreja na minha caminhada e que às vezes hoje estão distante do Senhor. Pessoas que deixaram um legado, pessoas que fizeram muito para chegarmos até aqui. Geralmente nós temos a convicção que tudo que nós fazemos, a recompensa vem de Deus. Mas eu sou grato a Deus por cada pessoa que esteve comigo nessa caminhada, mesmo por um curto período, foi bênção na vida desta igreja. Amém? Então, irmãos, entrando aqui nesta palavra, eu quero meditar com os irmãos nesse versículo, 3 ações, 3 atitudes que Josué toma aqui nesta palavra. Quando ele está dizendo, eu e minha casa serviremos ao Senhor, primeiro, ele toma uma decisão. Diga comigo, uma decisão. Segundo, ele faz uma declaração. E em terceiro lugar, ele mostra a importância de uma escolha. Então, decisão, declaração e escolha. E quero falar rapidinho, que o meu tempo hoje é bem curto, sobre essas 3 atitudes de Josué aqui. E medite para que juntos possamos aprender um pouco com esta palavra, com Josué, como já temos aprendido várias outras quartas-feiras. Aonde estamos aqui para juntos clamar e declarar que a nossa família é do Senhor Jesus. Que a nossa família, mesmo que não esteja servindo o Senhor hoje, eu e a minha família serviremos ao Senhor. Nós e a nossa família serviremos ao Senhor. Então nesta campanha nós estamos aqui. O que é uma campanha? Onde a gente decide perseverar em oração, estar aqui todas as quartas-feiras com um propósito de aprender, pôr em prática para alcançar essa vitória, para alcançar aquilo que precisamos. Amém? Então aproveite as últimas quartas-feiras, que esta campanha vai até a última quarta-feira de julho. Amém? Então vem aqui perseverar, insistir. O Senhor precisa te ver aqui batendo na porta, clamando, suplicando e acima de tudo declarando pela sua família. Amém? Então, irmãos, como eu já disse esse versículo, nós vemos que ele toma uma decisão. Josué toma uma decisão. E qual a decisão que ele toma? A decisão
de servir ao Senhor, independente se os outros fossem servir ou não. Ele toma uma decisão diante daqueles homens, que alguns estavam voltados para adorar os deuses, e ele toma a decisão de servir ao Senhor. Quantos aqui já tomou a decisão de servir ao Senhor? Nós precisamos entender, irmãos, que a decisão é algo muito importante. E ele diz, essa decisão quer dizer que ela é pessoal. Talvez alguém pode te convidar, tentar te influenciar, te direcionar, mas só você pode decidir. Eu quero ou eu não quero. Eu vou servir ou eu não vou servir. Cada um de nós que temos esse poder de decisão, de decidir. Então aqui, irmãos, ele decide servir a Deus. E quando nós tomamos a decisão de servir a Deus, nós alcançamos a bênção e a proteção de Deus para a nossa família. Você pode glorificar ao Senhor? Porque muitos às vezes estão servindo outros deuses, os deuses dos seus pais, que ele nem teve um conhecimento, uma experiência, mas ele bate o pé, não, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, mas ele nunca teve uma experiência. Só que quando nós decidimos servir o Deus verdadeiro, o Deus criador dos céus e da terra, o Deus que fez eu e você, automaticamente, quando você toma essa decisão, o Senhor começa a abençoar a tua casa, abençoar o teu casamento, abençoar os teus filhos, e mais do que abençoar, irmãos, proteger a nossa família. A família é algo precioso que Deus criou. Eu sempre digo aqui, Deus criou apenas duas instituições. A primeira é a família e o segundo é a igreja. O casamento e a igreja. Que Deus instituiu. E é algo muito precioso, irmãos. Uma família destruída, sem proteção, sem a bênção de Deus, ela fica vulnerável. E ela vulnerável corre grande risco de ter uma família destruída. E nós sabemos que uma família destruída, ela prejudica a sociedade, ela prejudica a igreja. Você vai ter problemas às vezes na escola com filhos. Quantas mães, irmãos, que toda semana tem uma reclamação de filhos na escola? Pais. Aonde está é um problema. Por isso a importância de decidirmos servir ao Senhor. Porque aí a bênção do Senhor vai estar sobre a nossa família. A proteção. Ninguém vai poder tocar no seu filho. Ninguém vai poder tocar no seu marido. Ninguém vai poder tocar na sua esposa. Porque além das suas orações, tem um Deus vendo, cuidando e protegendo todos os dias da vida deles. Então depois que decidimos, como Josué decidiu, alcançamos a bênção de Deus. Quando nós temos uma família, irmão, servindo a Deus, a nossa casa, ela cria um ambiente saudável familiar. Precisamos, irmãos, ter Deus dentro da nossa casa. Porque existem muitas famílias, irmãos, que não têm um ambiente saudável dentro de casa. É briga em cima de briga. Qualquer coisa é motivo de briga. Qualquer coisa é motivo de discussão. Qualquer coisa é motivo para ter confronto. Os filhos crescem debaixo de um ambiente acarretando traumas. Toda discussão de um casal, irmãos, isso desenvolve traumas nas crianças, desenvolve trauma nos filhos.
Bom seria que os casais tivessem maturidade para discutir os seus problemas num quarto fechado, onde os filhos não ouvissem, que só o fato deles ver briga, gritaria, contenda, gera traumas na vida desta criança. Só que aqui nós vemos, irmãos, que Josué era um homem de Deus. E ele decide servir o Senhor. E devido a essa decisão, cria um ambiente familiar saudável. Com base no quê? Com base em valores como amor, respeito e perdão. Assim como Josué, irmãos, a nossa casa precisa ter um ambiente familiar saudável. Saudável com amor. Amor entre o pai, a mãe e essa declaração aos filhos. Um ambiente de respeito, aonde o homem, o marido respeita a mulher respeita o marido, respeita o filho, os filhos respeitam os pais. Temos que prezar por isso, irmãos. E quando Josué decide, e ele diz: eu e minha família, essa decisão atrai essas bênçãos de Deus para a vida deles. Essa decisão também, irmãos, fortalece os laços familiares e promove união. Sabe uma outra coisa que eu aprendo aqui, irmãos? O que eu aprendo aqui, Zé, ele não foi lá, entenda isso aqui, irmãos. Ele não foi lá na família dele, reuniu a esposa, filhos, e diz: olha, é o seguinte, gente, tem vários querendo servir o Deus dos amorreus, alguns ainda servindo os deuses escondidos lá do Egito. Só que é o seguinte, nós aqui, eu vou me posicionar lá, e nós aqui, nossa família, nós vamos servir a Deus, beleza? Certinho? Entenda isso aqui, irmãos. Ele não foi lá, presta atenção nisso aqui. Diante de uma situação, ele se posicionou. E ele não foi lá pedir opinião de família. Pastor, mas o que o senhor quer dizer com isso? Eu quero dizer, irmãos, que Josué, ele era o sacerdote da casa dele. Ele já vinha conduzindo a família dele na presença de Deus, com sabedoria, com entendimento. A mãe submissa, os filhos submissa, a mãe e os filhos reconhecendo que ele era um homem de Deus, que ele dava direção e que toda direção que ele dava, ele tomava diante da presença do Senhor. Quando a nossa família está alinhada, não precisa ligar, perguntar, porque a família está toda junta num único propósito. Esposa alinhada com o marido alinhada com a esposa, os filhos alinhados com os pais. E sabe qual é o nosso maior desafio, igreja? Filhos precisam estar alinhados com a visão sua, pai. Filhos precisam estar alinhados com a sua visão, mãe. Porque aqui tem muitos, presta atenção nisso, tem muitos que estão aqui orando, chorando, porque veio para a presença de Deus, mas o marido talvez não veio, os filhos talvez não veio, e é uma luta, é uma guerra constante. Vai chegar o tempo de Deus dar vitória em nome de Jesus, mas não é fácil, sim ou não? Agora, sabe o que é pior, irmãos? Cristãos, famílias dentro da igreja, deixando o filho se perder. Dentro da igreja, deixando os filhos se perder. Assume o controle da tua casa. Assume o controle da vida dos seus filhos. Filhos não sabem o que quer e não deve ter autoridade para decidir o que quer. Deus deu para você como herança, e você vai prestar conta do que você fez com seu filho, para onde você levou, para onde você conduziu, ou se você deixou ele se perder e ir para o mundo.
Tem gente que não gosta não, irmãos. Mas é nós que manda nos filhos, eles vão fazer o que nós quer. É igual eu já falei para minha filha. Esses dias ela falou, agora eu vou inteirar 18 anos. Eu já vou ser adulta. Eu já vou poder decidir alguma coisa. Eu falei, quem falou isso? Quando você estiver debaixo da minha casa, quem manda é eu. É do meu jeito. Quando eu tinha 12 anos, eu falei para minha mãe, eu não vou mais nessa igreja. Era uma igreja pequenininha, não tinha grupo de jovens, não tinha nada. Eu chegava lá, quando estava cantando o segundo hino da harpa, eu já debruçava na cadeira assim, ó, e... culto inteiro dormindo. E eu fui desanimando daquilo. Eu falei, eu não vou na igreja mais não. Ela olhou para mim assim e falou assim, você acha que eu criei filho para desviar da presença de Deus? Não quer ir nessa igreja? Deve ter umas 30 igrejas aqui em Santa Fé. Decide qual você vai, eu vou falar com o pastor e vou te acompanhar. Aleluia, pai. E assim eu fiz, cacei outra igreja e fui. Firmei, cresci, depois levei tudo a família. Mas e se ela não se posiciona, irmã Alda? Eu estava no mundão aí, sabendo, talvez estava até morto. É nós que tem que se posicionar, pai, mãe. Tem esse negócio de que, eu quero. Não, se não enquadra aqui dentro da vontade de Deus, não vai. Não vai sair, não vai fazer. É inadmissível, irmãos, nós virmos para a igreja. Pais que vêm para a igreja e deixam filho em casa. Deixa filho com não sei quem. Tem que baixar o espírito da Vani nesses pais. Eu quero ver ficar. Vai para a igreja nem que for para dormir, mas vai. Essa era a regra. Minha tia falava, Vani, você é doida. Atravessa a cidade inteira. Quem conhece Santa Fé sabe, nós morávamos no Mangará. E é lá no São Francisco. A só o Senhor é Deus que nós ia. E aí, nossa, vocês vão matar esses meninos, coitados, leva nessa distância, chega lá morto. E ela dizia, pode estar morto na carne, mas vai fortalecer no espírito. Que vai, nem que for para dormir, vai. Então, irmãos, o Espírito Santo de Deus está me direcionando nessa área, nem... Em nome de Jesus, irmão, cuide do seu bem precioso, o seu filho. Minha mãe batia em mim, vocês sabem, eu já contei muitas vezes aqui. Muitas vezes eu fiquei brabo, irado, porque ela era rígida. E hoje? Pergunta todo mundo aí, e hoje? Não, pergunta mais forte, e hoje? Eu agradeço ela por cada surra, por cada dureza do coração dela. Cada pegada firme, eu agradeço. Então deixa os filhos ficar bravos, reclamar, murmurar, chorar. Porque quando eles tiverem entendimento de verdade, ele vai te agradecer. Declaração. Além então dele decidir, aí ele vem e declara, faz uma declaração. Primeiro ele declarou, eu vou servir o Senhor. Aí depois ele declarou o quê? A minha família também vai servir o Senhor. Primeiro ele, decisão pessoal, eu. E minha família também vai servir o Senhor. Vamos declarar isso em nome de Jesus? Eu e minha família serviremos ao Senhor. Você está decidindo por você e decidindo pela tua família. E por isso, irmãos, a importância de criar um ambiente familiar que reflita os valores cristãos e a busca pela santidade. Por isso que nós temos que trabalhar na nossa família para ter um ambiente cristão, que serve a Deus, que ama a Deus. Porque aí sim eu e você vamos poder declarar, eu e minha família é uma bênção. Eu e minha família servimos ao Senhor. Ou declarar, eu e minha família serviremos ao Senhor. Amém? Quem está entendendo? Dá um glória a Deus. Então, irmãos, a declaração, que eu não tenho mais tempo, a declaração é algo muito importante na nossa vida. Você já declarou
para a sua família, para os seus parentes, que você vai servir o Senhor? Quantos aqui já declarou para a família? Glória a Deus, aleluia. Olha, eu decidi servir o Senhor. Decidiu, né? Glória a Deus por isso. Então, irmãos, é importante essa declaração. Entenda isso aqui. Você precisa declarar para a tua família, ó, às vezes você não é nem casado. Eu decidi servir ao Senhor. Eu decidi deixar esse mundo de pecado e servir ao Senhor. É importante declarar para a nossa família. É importante declarar lá no seu trabalho. É importante declarar lá na faculdade. Aonde você estiver, você, assim como Josué, tem que se posicionar com autoridade e com decisão. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Eu decidi servir o Senhor. As pessoas precisam olhar para mim e para você e dizer, ó, aquela senhora irmã Nilda serve ao Deus todo de Israel. E aonde nós passar e nós ver um irmão, dizer com alegria, a paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Sabe quem pode dar paz? Apenas quem tem. Sabe a importância disso? Às vezes o seu irmão está com um dia até difícil, você passa e diz, a paz do Senhor, meu irmão. E a paz, a graça, a presença do Espírito Santo que está sobre a tua vida vai chegar até ele e melhorar o dia dele. E tem gente que fala, pastor, eu dou paz para fulano de tal, mas na igreja ele me dá, fora da igreja ele não dá. Tem gente assim, sim ou não? Irmão, se ele não recebeu a paz, é problema dele. Se você tem, transmita essa paz aonde você estiver. Então é importante essa declaração. Declare que o Senhor é o teu Deus. Não tenha vergonha dele, não. Que a Bíblia diz que quem tiver vergonha dele aqui, ele vai envergonhar dele no último dia. Que acaba que tem muito cristão, estou falando de cristãos, que tem vergonha de declarar. Porque de certa forma também, irmão, quando você declara com a sua boca, as pessoas vão observar se você declara com as suas atitudes. Aí o desafio, que ela vai querer ver. E por último, a importância da escolha. Josué, diante do povo, fez uma escolha clara: servir a Deus. Amém? Ele fez uma escolha clara de servir a Deus. Essa escolha, quantos aqui já escolheu servir a Deus? Essa escolha, irmãos, é uma escolha que nós precisamos tomar com comprometimento. E essa escolha precisa ser renovada diariamente. Diariamente temos que escolher servir o Senhor. Diariamente vai vir pratos. Diariamente tem gente que vai te confrontar. Diariamente tem gente que vai perguntar se vale a pena. Diariamente vai vir lutas. Diariamente vai vir adversidade. Diariamente o inimigo vai tentar levantar uma situação para te afligir, para te abater. Diariamente vai ter momento que o diabo vai colocar uma situação e vai dizer para você, aí ó, não vale a pena servir a Deus não. Porque às vezes a gente tem a falsa ideia que servir a Deus nós vai ter uma vida de milagre. Deus vai abençoar, Deus vai dar vitória, Ele vai estar com você em todos os momentos. Mas como diz a palavra, no mundo tereis aflições. Mas aí ele conclui dizendo o quê? Tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Tudo isso que nós estamos passando, dor, sofrimento, perseguição,
Jesus passou. E é isso que nós temos que ter essa convicção. Se Ele venceu e Ele está comigo, é vitória garantida. As nossas batalhas nós não vai vencer porque eu, Fabiano, é super forte. Não. Eu tenho vencido porque o Senhor tem estado comigo. E é essa promessa que Ele tem para a sua vida. Vai ter luta, perseguição, adversidade. Mas Ele vai estar com você e no fim vai ser vitória em nome de Jesus. Tem até um hino do Kleber Lucas. Eu escolho Deus. Todos os dias nós precisamos escolher Deus. Levanta o que tiver que levantar. Venha o desânimo que tiver que vir. Mas todo dia escolha Deus. A escolha de servir a Deus, eu encerro aqui, ela não deve ser baseada, irmãos, em sentimentos. Porque os sentimentos mudam. Ela não pode ser baseada, irmãos, apenas em circunstância. Mas ela deve ser baseada em uma convicção profunda. O que é uma convicção? É certeza. Uma certeza profunda. Amém? Então é importante entendermos isso. Mas essa escolha de servir a Deus, eu escolho servir a Deus todos os dias da minha vida. Mas por quê, pastor? Porque não há Deus como meu Deus. Porque eu não consigo viver sem Ele. Porque eu, irmãos, estou falando de mim, quando eu olho para toda a minha jornada de vida, eu tinha tudo para dar errado. Tudo para dar errado. Mas eu vejo Deus olhando para uma mulher sofrendo para criar 3 filhos, lutando para levar eles para a presença de Deus. E eu vejo Deus olhando em mim, naquele menino que não merecia nada, com um olhar de misericórdia. Eu vejo Deus olhando e dizendo: esse menino vai dar certo. Eu vou cuidar desse menino. Eu vou abençoar este menino. Quando eu vejo onde Deus me colocou, irmãos, profissionalmente, começando lá do zero, e Ele me dando graça, subindo degrau por degrau, e Ele me honrando, me abençoando. Não tem como, irmãos, eu não escolher Ele todo dia. Profissionalmente eu fui muito abençoado. Como pastor eu me sinto um homem muito abençoado. Abençoado por ter vocês comigo e nós estarmos caminhando. Como esposo, como pai, eu me sinto muito abençoado. Financeiramente eu me sinto muito abençoado, além do que eu mereço, muito além do que eu mereço. Como, irmãos, não escolher Deus todos os dias? E o meu propósito final, meu grande propósito, é ser como o apóstolo Paulo. O que eu passei, saúde, essas coisas, não chega nem perto do que o apóstolo Paulo passou. E no fim ele terminou a carreira dele de que jeito? Diz ele: eu acabei a carreira. Ou seja, tudo aquilo que foi colocado para mim fazer, eu fiz com excelência e terminei. Eu acabei, concluí o trabalho. E mesmo diante dos naufrágios, diante das prisões, diante dos açoites, eu guardei a minha fé. Ou seja, eu permaneci fiel. E agora eu entrego a minha alma, meu espírito ao Senhor. Se coloque de pé. Este, irmãos, é o meu propósito final. Aconteça o que acontecer, venha a adversidade que vier, eu quero até o fim
E um dia chegar lá em cima, dar um abraço no apóstolo Paulo e dizer para ele: eu fiz como você. Passei tudo que tinha que passar. Terminei minha carreira. Guardei a fé e estou aqui do teu lado hoje. Dá um abraço de meia hora em Jesus e dizer para ele: obrigado por não desistir de mim. Obrigado por ter morrido na cruz do Calvário por um pecador que não merecia nada. E mesmo assim o Senhor me deu tudo. Esse é o propósito, irmãos. Quero orar por você. Pegue aí o seu papel. Você que já perdeu o seu papel, tomara que você não tenha perdido a benção. Ergue a sua mão. Aí, ó, larguei meu papel na agenda. Tomara que nós não perdamos a benção.